E se eu dissesse que durante 10 anos da minha vida, o ser humano que mais amei neste mundo, aquele que criei com tanto carinho, aquele que trouxe ao mundo com dor e alegria, esse mesmo ser me violentou todos os dias enquanto eu estava ali paralisada, sem poder mover nem mesmo meu braço esquerdo para me defender? Meu próprio filho me estuprou durante uma década inteira, e o pior de tudo é que ele fazia isso fingindo que estava me cuidando. Pode parecer coisa de filme de terror, mas aconteceu aqui mesmo, em Fortaleza, dentro da minha própria casa, sob o mesmo teto onde o criei, pensando que estava formando um homem de bem. Meu nome é Regina Silva Santos, tenho 83 anos e moro aqui na cidade de Fortaleza. Quem me vê hoje, vendendo minhas ervas medicinais, na feira da Parangaba, com minha pequena barraca cheia de plantas que curam, conversando com as pessoas, dando conselhos sobre chás e garrafadas, não imagina nem remotamente o inferno que vivi. As pessoas me conhecem como Dona Regina das Ervas, aquela senhora que sempre tem um sorriso no rosto e uma palavra de consolo para quem está sofrendo. Mas por trás desse sorriso há uma história que guardei por muito tempo, até que resolvi que já não podia mais ficar calada. Antes de continuar com esta história tão dura, me contem nos comentários qual é o nome de vocês e de onde estão me escutando. Quero saber quem são essas pessoas corajosas que têm a coragem de escutar a verdade crua da vida, porque esta história que vou contar não é para qualquer um. É uma história que vai afetar vocês de uma maneira que talvez nunca esperaram, mas preciso contá-la, porque sei que há outras mulheres por aí passando pelo mesmo que eu passei e talvez minha coragem dê coragem a elas também. Cada palavra que disser aqui é verdade. Cada detalhe aconteceu realmente e se ficarem até o final, entenderão por que demorei tanto tempo para ter a coragem de falar sobre isso. Minha vida nem sempre esteve cheia de plantas e remédios naturais. Eu trabalhava numa fábrica de confecções aqui em Fortaleza, costurando o dia todo, ganhando meu dinheiro com suor para criar meu filho sozinha. A fábrica ficava no Distrito Industrial, um prédio grande e barulhento, onde centenas de mulheres passávamos o dia curvadas sobre máquinas de costura, fazendo blusas e calças que nunca podíamos comprar para nós mesmas. O pai do Carlos me abandonou quando soube que eu estava grávida. Disse que não queria responsabilidades, que era muito jovem para ser pai. Era um rapaz bonito, de boa família, que encheu minha cabeça de promessas e desapareceu quando viu que a diversão tinha virado coisa séria. Eu tinha apenas 18 anos quando Carlos nasceu, mas decidi que ia criar essa criança com muito amor e dar tudo que eu não tive na minha infância. Minha própria mãe havia morrido quando eu era pequena. Meu pai era um homem rígido que não sabia demonstrar carinho. Prometi a mim mesma que meu filho seria diferente, que cresceria sabendo que era amado, que teria todas as oportunidades que eu não tive. Olhando para trás, acho que foi justamente esse amor excessivo que acabou estragando ele, que fez ele acreditar que podia fazer tudo comigo. Trabalhei feito uma condenada durante mais de 25 anos naquela fábrica. Levantava às 5 da manhã, preparava o café, deixava a comida pronta para Carlos esquentar quando voltasse da escola. Pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho antes das 7. A fábrica era um lugar quente, abafado, cheio de fiapos de tecido e o barulho ensurdecedor de centenas de máquinas funcionando ao mesmo tempo. Passava o dia inteiro curvada na máquina overlock, costurando punhos de camisas, fazendo sempre a mesma coisa milhares de vezes por dia. Era um trabalho que doía nas costas, cansava a vista, deixava os dedos duros de tanto apertar pedais e guiar tecidos. Voltava para casa às 6 da tarde, morta de cansaço, mas ainda tinha que fazer o jantar, ajudar Carlos com a lição, lavar roupa, limpar a casa, preparar tudo para o dia seguinte. Era uma rotina que me quebrava por dentro, mas aguentava tudo pensando no futuro do meu filho. Nos fins de semana, quando não estava lavando roupa ou fazendo faxina geral, levava ele ao parque da cidade, comprava um picolé, tentava dar a ele a infância que eu não tive. Guardava cada centavo que sobrava para comprar material escolar, roupa boa, sapatos novos quando cresciam os pés dele. Carlos era uma criança carinhosa. Pelo menos era isso que eu pensava naquela época. Me ajudava em casa, varria o quintal, levava o lixo para fora. Me dizia que me amava, que quando crescesse ia cuidar de mim. Essas palavras me davam força para continuar trabalhando duro todos os dias. Sonhava com o dia em que ele se formasse, conseguisse um bom emprego e pudéssemos ter uma vida mais tranquila. Nunca passou pela minha cabeça que dentro daquela criança que eu criava com tanto sacrifício estava crescendo um monstro, que todo aquele carinho que eu dava estava sendo interpretado de uma forma doentia. Na escola,
Carlos sempre foi um aluno regular. Não estava entre os melhores, mas também não dava problemas para os professores. Era quieto, obediente, fazia as tarefas sem reclamar. Eu ia a todas as reuniões de pais, conversava com as professoras, sempre ouvia que era uma criança educada, respeitosa. Nunca ninguém reclamou dele, nunca deu problemas de comportamento. Por isso eu ficava tranquila. Achava que estava criando ele direito, que estava no caminho certo. Quando ele fez 19 anos, comecei a notar umas mudanças estranhas no comportamento dele. Primeiro foram os olhares. Ficava me olhando de um jeito diferente, especialmente quando eu estava trocando de roupa ou saindo do banho. Eram olhares demorados que me incomodavam, mas tentava ignorar. Às vezes sentia que alguém estava me espiando quando estava no meu quarto ou no banheiro, mas quando ia verificar, ele estava longe vendo televisão ou mexendo no celular. Também começou a ficar mais grudento comigo, mais carinhoso de um jeito que não era normal entre mãe e filho adulto. Queria me abraçar o tempo todo. Me dava beijos no rosto que duravam mais tempo que o normal. Sempre arranjava desculpas para me encostar, para me tocar. Quando eu estava na cozinha preparando comida, chegava por trás e me abraçava, colando o corpo dele no meu de um jeito que me fazia sentir estranha. Se esta história está tocando o coração de vocês e acreditam que pode ajudar outras mulheres, não esqueçam de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisar. Porque nenhuma mulher deveria carregar sozinha um silêncio tão pesado quanto o que eu carreguei durante anos. Quando eu reclamava desses abraços estranhos, Carlos ria e dizia que estava sendo carinhoso, que não podia nem abraçar a própria mãe. Uma vez, ele disse que queria me fazer uma massagem porque eu estava muito cansada do trabalho. Deixei pensando que era carinho de filho, mas a massagem dele foi estranha. As mãos começaram nos ombros como devia ser, mas foram descendo pelas costas, pelas laterais do corpo, se aproximando dos meus seios. Quando disse que aquilo não estava certo, ele riu e disse que eu estava exagerando, que ele só estava tentando aliviar minha tensão, que eu estava vendo maldade onde não tinha. As coisas foram piorando aos poucos, de um jeito tão sutil que demorei para entender o que estava acontecendo. Começou a entrar no meu quarto sem bater na porta, sempre com alguma desculpa. Dizia que queria me perguntar algo sobre a escola, ou que estava procurando algo que eu tinha emprestado, ou que queria falar sobre o trabalho. Mas eu notava que os olhos dele ficavam fixos no meu corpo, de um jeito que não era normal entre mãe e filho. Quando eu estava de camisola, demorava mais para sair. Ficava ali conversando sobre qualquer bobagem, só para continuar olhando. Quando eu comentava algo sobre esse comportamento estranho, ele ficava bravo e dizia que eu tinha a mente suja, que ele só queria conversar comigo, que eu estava interpretando mal as coisas. Dizia que eu estava ficando paranoica, que era efeito do cansaço do trabalho, que eu precisava descansar mais. Me fazia sentir culpada por desconfiar dele, por ver maldade onde ele dizia que não tinha. Uma noite ele chegou em casa meio bêbado e tentou dormir na minha cama. Disse que estava com medo, que tinha tido um pesadelo horrível, que não conseguia dormir sozinho. Deixei ele se deitar, pensando que era algo passageiro, que no dia seguinte voltaria para o quarto dele. Mas durante a noite, senti ele se mexendo de um jeito estranho, colando o corpo dele no meu, passando a mão pela minha cintura, pela minha perna. Quando acordei assustada e perguntei o que estava fazendo, ele fingiu que estava dormindo profundamente. No dia seguinte, quando toquei no assunto durante o café da manhã, disse que eu tinha sonhado, que nada daquilo tinha acontecido, que eu estava confundindo sonho com realidade. Disse que era comum pessoas que trabalham muito terem pesadelos realistas, que eu precisava me cuidar melhor. Me fez duvidar da minha própria memória, da minha própria percepção do que tinha acontecido. Comecei a ter medo do meu próprio filho, mas ao mesmo tempo me sentia culpada por pensar essas coisas dele. Afinal de contas, era meu menino, o filho que criei com tanto amor, com tanto sacrifício. Como podia suspeitar de algo tão horrível? Como podia imaginar que meu próprio filho tinha pensamentos impuros sobre mim? Tentava me convencer que estava imaginando coisas, que o trabalho pesado estava me deixando louca, que precisava parar de ver maldade onde não tinha. Comecei a evitar ficar sozinha com ele em casa. Sempre arranjava algo para fazer quando ele estava por perto. Comecei a trancar a porta do meu quarto, coisa que nunca tinha feito antes. Mudei meus hábitos de banho, me vestia no banheiro em vez de no quarto. Mas tudo isso me deixava ainda mais angustiada porque não entendia por que estava tomando essas precauções contra meu próprio filho. Mas então chegou aquele dia que mudou minha vida para sempre, que dividiu minha existência num antes e depois. Era uma terça-feira de manhã.
12 de agosto de 1999. O dia tinha começado normal, igual a todos os outros. Acordei às 5 da manhã como sempre. Preparei o café, organizei minha comida, me arrumei para ir trabalhar. Carlos ainda estava dormindo quando saí de casa. Era um dia de verão quente, mas com uma brisa gostosa que deixava a manhã suportável. Cheguei na fábrica no horário de sempre. Bati o ponto, sentei na minha máquina overlock e comecei a trabalhar. Estava terminando um lote de blusas femininas que tinha que entregar antes do almoço. Blusas de manga comprida, que eram complicadas de costurar por causa das curvas das cavas. Lembro que estava concentrada no trabalho, tentando terminar aquele pedido a tempo. De repente senti uma dor horrível na cabeça, como se alguém tivesse me dado uma martelada muito forte na nuca. A dor foi tão intensa que minha vista escureceu na hora. Senti o chão girando debaixo dos meus pés, uma sensação horrível de que tudo estava rodando ao meu redor. Tentei me segurar na mesa da máquina, mas não consegui. A última coisa que lembro é de ter caído da cadeira, ouvindo o barulho das outras máquinas parando, das mulheres gritando, correndo na minha direção. Depois disso, apagão total. Quando acordei, estava no Hospital Geral de Fortaleza com um monte de aparelhos ligados em mim. O Dr. Oliveira explicou que eu tinha tido um derrame cerebral. Disse que eu era muito nova para isso, que normalmente acontecia com pessoas mais velhas, mas que o estresse do trabalho e da vida tinha contribuído muito. O lado esquerdo do meu corpo estava completamente dormente. Não conseguia mexer direito o braço, nem a perna esquerda. Foi aí que minha vida virou um inferno completo. Precisava de ajuda para tudo, para tomar banho, para me vestir, para ir ao banheiro, para comer. Carlos, que naquela época tinha 23 anos, se ofereceu para cuidar de mim. Disse que ia largar tudo, que ia dedicar a vida dele para cuidar de mim, porque eu tinha dedicado toda a minha vida para cuidar dele. Naquele momento me emocionei com tanta dedicação. Se vocês também já tiveram que depender de alguém depois de uma doença, comentem aqui embaixo como se sentiram. A experiência de vocês pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Os primeiros dias em casa foram normais. Carlos me ajudava com carinho, me levava ao banheiro, me dava comida na boca, me ajudava a tomar banho. Me sentia grata por ter um filho tão cuidadoso. Mas então começaram as mudanças. Primeiro ele disse que não podia deixar mais ninguém me cuidar, porque só ele sabia fazer direito. Mandou embora a senhora que a assistente social tinha conseguido para me ajudar algumas horas por dia. Dona Maria José era uma senhora de uns 55 anos, muito carinhosa, que vinha 3 vezes por semana para me dar banho e fazer fisioterapia básica. Tinha experiência cuidando de pessoas com derrame, sabia como lidar com paralisia, era gentil e respeitosa. Mas Carlos começou a reclamar dela. Dizia que ela era descuidada, que não fazia as coisas do jeito certo, que me machucava durante os exercícios. Inventou tantas reclamações que a coitada acabou largando o trabalho. Depois disso, começou a dizer que eu estava muito suja, que precisava de banhos mais demorados, que ele tinha que me limpar melhor, porque mais ninguém ia fazer aquilo com o capricho necessário. Os banhos que antes duravam 15 minutos com Dona Maria José começaram a durar mais de 1 hora com ele. Dizia que uma pessoa paralítica acumula sujeira em lugares que gente normal nem imagina, que se não limpar bem pode dar infecção grave, que eu podia até morrer se não tivesse uma higiene adequada. As mãos dele começaram a demorar mais tempo em certas partes do meu corpo, especialmente nos meus seios e na minha intimidade, sempre com essas desculpas de limpeza profunda. Quando eu reclamava que aquilo não estava certo, que não precisava demorar tanto tempo, ele dizia que era assim mesmo, que quem não conseguia se mexer direito precisava ser limpo com mais cuidado, que eu não entendia nada de cuidados médicos. Dizia que tinha pesquisado na internet sobre higiene de pessoas acamadas, que os sites especializados recomendavam limpeza minuciosa, que eu devia ficar agradecida porque ele tinha paciência para fazer aquilo. Eu tentava argumentar, mas ele sempre tinha uma resposta pronta, sempre uma justificativa médica para cada coisa nojenta que fazia. Comecei a perceber que algo estava muito errado quando ele passou a me tocar de um jeito que não tinha nada a ver com limpeza. Eram toques demorados, toques que me afetavam de um jeito que me deixava com nojo e terror ao mesmo tempo. Passava a mão pelos meus seios, fazendo movimentos circulares. Dizia que estava verificando se não tinha nódulos, que mulheres paralíticas têm mais risco de câncer por causa da má circulação. Tocava minha intimidade com os dedos, enfiava onde não devia, sempre dizendo que estava limpando secreções, que estava verificando se não tinha infecção. Mas eu estava ali, dependendo dele para tudo.
sem conseguir nem me levantar da cama sozinha. O que eu podia fazer? Meu lado esquerdo estava completamente morto. Não conseguia nem empurrá-lo com a mão direita porque não tinha força. Era como estar presa dentro do próprio corpo, vendo e sentindo tudo o que estava acontecendo comigo, mas sem conseguir reagir. A sensação de impotência era desesperadora. Me dava pânico, mas não adiantava gritar porque não tinha ninguém para me escutar. A situação foi piorando cada vez mais, de um jeito gradual, que me fazia questionar se eu estava ficando louca ou se aquilo estava realmente acontecendo. Ele passou a controlar tudo na minha vida. As visitas que eu podia receber, os remédios que tomava, a comida que comia, os programas que assistia na televisão. Dizia que era pelo meu bem, que ele sabia melhor que ninguém o que eu precisava, que como cuidador principal tinha responsabilidade sobre todas as decisões relacionadas à minha saúde e bem-estar. Nos isolou do mundo completamente, não deixava nem os vizinhos entrarem para me ver. Quando alguém aparecia na porta, ele atendia e dizia que eu estava dormindo, ou que estava com dor, ou que o médico tinha recomendado repouso absoluto. Sempre inventava uma desculpa diferente para afastar as pessoas. Com o tempo, todo mundo parou de vir, acreditando que eu realmente precisava de isolamento para me recuperar. E os abusos foram aumentando dia após dia, até que chegou o momento que vocês nem imaginam do que esse monstro era capaz de fazer. Depois que saí do hospital, completamente dependente dele para tudo, foi quando o verdadeiro pesadelo começou. O que eu pensava que era cuidado de um filho dedicado virou a coisa mais nojenta que uma mãe pode passar na vida. Era como se ele tivesse esperado anos por aquela oportunidade, como se minha paralisia fosse exatamente o que ele estava desejando. Já nas primeiras semanas em casa, quando eu ainda estava me adaptando à nova realidade de não conseguir me mexer direito, ele disse que precisava me examinar todos os dias para ver se eu não estava desenvolvendo escaras na pele, por ficar muito tempo deitada. Disse que tinha pesquisado na internet sobre cuidados com pessoas acamadas e que pessoas que ficam muito tempo na cama podem ter feridas horríveis se não forem bem cuidadas. Até me mostrou umas fotos impressionantes de escaras infectadas que tinha impresso. Dizia que aquilo podia acontecer comigo se eu não tivesse um cuidado especial. Acreditei nele, né? Era meu filho, a única pessoa que eu tinha no mundo. Por que ia duvidar dele? Parecia tão preocupado comigo, tão dedicado. Falava com tanta propriedade sobre os riscos médicos que eu enfrentava. Mas esses exames começaram a durar cada vez mais tempo e as mãos dele começaram a ir para lugares que não tinham nada a ver com cuidar de escara. Se vocês conhecem alguma mulher idosa que mora sozinha com um parente que cuida dela, por favor, fiquem atentos aos sinais. Comentem se já notaram algo estranho, porque a observação de vocês pode salvar uma vida. Carlos examinava cada centímetro do meu corpo. Dizia que tinha que verificar tudo, que as escaras podiam aparecer em qualquer lugar. Começou a dizer que meus seios estavam diferentes, que pareciam inchados, que precisava massagear para melhorar a circulação sanguínea. Dizia que tinha lido em sites especializados que mulheres que ficam muito tempo deitadas podem ter problemas na circulação mamária e que a massagem era fundamental para evitar complicações graves. As mãos dele ficavam ali por muito tempo, apertando, mexendo, fazendo movimentos que me deixavam com uma sensação horrível no estômago, uma mistura de nojo, medo e confusão. Quando eu dizia que estava doendo ou que não gostava daqueles toques, ele respondia que era assim mesmo, que no começo sempre incomoda, mas que depois o corpo se acostuma e até melhora. Dizia que eu não podia ser egoísta, que ele estava sacrificando o tempo dele para cuidar de mim, que eu tinha que colaborar com o tratamento se quisesse me recuperar. Falava com uma convicção que me fazia duvidar dos meus próprios sentimentos. Me fazia pensar que talvez eu estivesse interpretando mal aqueles toques. O primeiro incidente realmente grave, o que marcou o início dos abusos mais sérios, aconteceu durante um banho numa tarde de quinta-feira. Disse que eu estava muito suja lá embaixo e que precisava limpar bem se não quisesse uma infecção urinária terrível que podia me matar. Começou a me tocar de um jeito que não tinha nada a ver com limpeza, enfiando os dedos onde não devia, dizendo que estava tirando sujeira acumulada, que eu não conseguia tirar sozinha por causa da paralisia. Tentei fechar as pernas. Usei toda a força que tinha no lado direito do corpo para tentar me proteger, mas ele segurou com força e falou com aquela voz falsamente carinhosa. Mãe, relaxa, sou seu filho, não tem nada de errado. Você me deu banho a vida toda quando eu era criança, limpou minha bunda, me ensinou sobre higiene. Agora é minha vez de cuidar de você. A comparação era absurda, nojenta,
mas ele falava com tanta naturalidade que por um momento me fez questionar se eu estava exagerando. A partir daí, os banhos viraram uma verdadeira tortura. Sessões de horror que eu sabia que iam acontecer todos os dias e que eu não podia evitar. Demorava mais de 1 hora me limpando, sempre com essas desculpas nojentas de higiene e saúde. Dizia que uma mulher paralítica precisa de cuidado especial, que eu não entendia nada de medicina, que ele tinha pesquisado tudo na internet e sabia exatamente o que estava fazendo. E eu ali, sem conseguir me mexer direito, dependendo dele para tudo, sem ter como resistir ou escapar. Era uma sensação de desespero que não sei explicar, uma mistura de terror, nojo e impotência. Depois começaram os toques que ele chamava de medicinais, sempre com essa desculpa de que era tratamento médico. Dizia que tinha que massagear minha barriga todos os dias para o intestino funcionar direito, que paralíticos têm problemas de intestino preso e que só massagem abdominal resolve. Dizia que se não fizesse aquilo, eu podia ter obstrução intestinal e morrer. Mas as massagens dele eram estranhas. Começavam na barriga, mas iam descendo cada vez mais até chegar em lugares que não tinham nada a ver com o intestino. Quando eu reclamava, ele ficava bravo e gritava: "Mãe, você quer melhorar ou não? Quer morrer de infecção? Estou aqui tentando te salvar e você fica reclamando." A manipulação psicológica foi o pior de tudo. Pior até que os abusos físicos. Repetia todos os dias como um mantra as mesmas frases que foram me quebrando por dentro. "Mãe, você depende de mim para tudo. Se eu não estiver aqui, quem vai cuidar de você? Quem vai te dar comida, te levar ao banheiro, dar seus remédios? Quem vai ter paciência com uma inválida?" Dizia isso enquanto me tocava de forma inadequada, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se eu devesse ficar agradecida, porque ele estava ali, porque estava se sacrificando por mim. Dizia que eu era um fardo para qualquer outra pessoa, que só ele tinha paciência para cuidar de uma inválida como eu, que se ele me abandonasse, eu apodreceria num asilo horrível onde ninguém se importaria comigo. Pintava um quadro tão terrível da minha situação que me dava pavor só de pensar na possibilidade de ficar sem ele, mesmo sabendo que o que ele fazia comigo estava errado. Era um ciclo doentio de dependência e medo. Quando eu tentava resistir mais, reclamar mais alto ou tentar empurrá-lo com a mão que ainda funcionava, ele começava com as ameaças sutis, mas muito eficazes. Falava com aquela voz calma e controlada: "Mãe, quem vai acreditar numa paralítica contra mim? Todo mundo aqui na vizinhança, na cidade inteira, me conhece como um filho dedicado que largou tudo para cuidar da mãe doente. Se você ficar inventando mentiras sobre mim, vão pensar que você ficou louca por causa do derrame, que está tendo delírios." Essas palavras me cortavam como uma faca, porque eu sabia que ele tinha razão. Quem ia acreditar em mim contra ele? Ele começou a controlar absolutamente tudo na minha vida, cada detalhe da minha rotina. Já não deixava mais ninguém entrar em casa, nem mesmo os vizinhos que vinham me visitar de vez em quando. Quando Dona Socorro Pereira, da casa ao lado, aparecia na porta perguntando como eu estava, ele atendia e dizia que eu estava dormindo por causa do remédio forte, que o médico tinha recomendado repouso absoluto, que as visitas me deixavam agitada e atrapalhavam minha recuperação. A coitada ia embora preocupada, pensando que estava ajudando ao não me incomodar. Se alguma vez já sentiram que não têm controle sobre a própria vida, comentem aqui embaixo. Compartilhar essas experiências pode ser o primeiro passo para recuperar nossa força interior. Carlos dizia para todo mundo que eu estava muito debilitada, que o médico tinha recomendado repouso absoluto, que as visitas me deixavam agitada e atrapalhavam minha recuperação. Nos isolou do mundo completamente. Fiquei sem contato com qualquer pessoa que não fosse ele. As ameaças foram ficando mais claras. Disse que se eu contasse alguma coisa para alguém, me internaria num asilo e diria que eu estava com demência por causa do derrame. Dizia que conhecia gente que trabalhava nesses lugares e que eu apodreceria lá, sendo maltratada por estranhos, comendo comida ruim, sem ninguém para me defender. Pintava um quadro tão terrível que me dava pavor só de pensar. E então chegou o dia em que decidiu cuidar das minhas necessidades íntimas de um jeito que nunca vou conseguir esquecer. Diz que eu estava há muito tempo sem relaxar e que isso era ruim para a saúde de qualquer mulher, principalmente uma paralítica. Disse que tinha pesquisado e que os médicos recomendavam exercícios especiais para mulheres na minha situação. Quando entendi o que ele queria fazer, tentei gritar,
mas ele tampou minha boca e disse: "Ninguém vai te ouvir, mãe. E se ouvirem, vão pensar que você está gritando de dor por causa da paralisia." A partir daquele dia, minha vida virou um inferno completo. Ele estabeleceu uma rotina horrível. De manhã, o banho com os toques nojentos. De tarde, a fisioterapia que ele inventou e que incluía me tocar inteira. De noite, os cuidados especiais que me deixavam em estado de choque. Tudo sempre com essas desculpas de saúde e medicina, como se estivesse me fazendo um favor. Durante a troca de fraldas que eu precisava usar por causa da paralisia, demorava um tempo absurdo me limpando, sempre tocando onde não devia, sempre com aquela desculpa de que estava me mantendo limpa e saudável. Dizia que se eu pegasse uma infecção por sujeira, podia morrer e que ele não ia deixar isso acontecer, porque me amava muito. O pior era que ele fazia tudo isso falando de amor. Dizia: "Mãe, faço isso porque te amo, porque você é a mulher mais importante da minha vida, porque não consigo viver sem você." Misturava declarações de amor com atos nojentos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu não conseguia entender como uma pessoa podia falar de amor fazendo uma coisa dessas. Também começou a me dar remédios que não eram os que o médico tinha receitado. Dizia que tinha comprado vitaminas especiais para me deixar mais forte, mas eu suspeitava que eram remédios para me deixar mais sonolenta e menos resistente. Depois de tomar essas vitaminas, ficava mais fraca, mais confusa, sem força, nem para gritar direito quando abusava de mim. O primeiro estupro completo aconteceu numa noite que nunca vou esquecer. Chegou no meu quarto depois da meia-noite, bêbado, chorando, dizendo que estava sofrendo muito por não ter uma namorada, que nenhuma mulher queria ficar com ele porque dedicava todo o tempo dele para cuidar de mim. Disse que eu tinha obrigação de ajudá-lo, porque era culpa minha ele não conseguir ter namorada. O que aconteceu depois foi tão horrível que até hoje acordo gritando por causa dos pesadelos. Depois daquela noite, disse que agora tínhamos uma relação especial, que eu era mais que uma mãe para ele, que éramos um casal e que ninguém podia saber por que as pessoas não entendiam o amor verdadeiro. Dizia que o que acontecia entre nós era coisa de Deus, que era destino, que a paralisia tinha acontecido para ficarmos mais próximos. A loucura dele não tinha limites. O que começou naquela noite virou uma rotina de horror que durou anos e anos. Cada dia que amanhecia era mais um dia de tormento, mais um dia em que implorava a Deus que me levasse logo desse sofrimento. Carlos transformou minha vida numa prisão, onde eu era prisioneira do meu próprio corpo e ele era o carcereiro mais cruel que vocês podem imaginar. Todos os dias, sem exceção, repetia os mesmos abusos, sempre com aquelas desculpas nojentas de cuidado e higiene. De manhã, quando eu acordava para tomar café, já começava passando a mão em mim, dizendo que estava verificando se eu tinha dormido bem, se não tinha desenvolvido feridas na pele durante a noite, mas as verificações dele eram pura maldade disfarçada de cuidado médico. Durante o banho, que acontecia todos os dias no final da tarde, demorava mais de 2 horas me limpando. Dizia que um paralítico precisa de higiene redobrada, que se ele não fizesse aquilo, eu apodreceria de infecção. Mas eu sabia que não era limpeza. Era ele satisfazendo os desejos doentios dele, usando meu corpo como se fosse uma boneca. Eu tentava resistir, mas como meu braço esquerdo não obedecia, minha perna esquerda estava morta, dependia dele até para ir ao banheiro. A fisioterapia que ele inventou era outro momento de terror. Dizia que tinha estudado na internet os exercícios que eu precisava fazer para não perder completamente os movimentos, mas os exercícios dele incluíam me tocar inteira, me forçar a fazer movimentos que não tinham nada a ver com recuperação de derrame. Manipulava meu corpo como queria, sempre dizendo que era pelo meu bem, que se não fizesse aquilo, eu ficaria paralítica para o resto da vida. A noite era quando acontecia o pior. Dizia que eu precisava de relaxamento especial para dormir bem, que uma mulher com problema neurológico tem que ter alívio de tensão ou pode ter outro derrame. E então, fazia comigo coisas que até hoje me dão náusea só de lembrar. Eu tentava fingir que estava dormindo, mas ele dizia: "Não adianta fingir, mãe. Sei quando você está acordada e quando está dormindo." Tentei pedir ajuda de todas as formas que consegui. Quando algum vizinho passava na frente de casa e olhava pela janela, tentava fazer sinais com os olhos, tentava mexer a cabeça de um jeito que mostrasse desespero, mas ele sempre estava por perto, sempre controlando tudo. Se percebia que eu estava tentando chamar atenção, se aproximava e falava alto: "A mamãe está com um pouquinho de dor hoje, né, mãe? Mas já dei o remédio, já vai melhorar." Quando o telefone tocava,
ele atendia. Sempre dizia para todo mundo que eu não podia falar porque estava muito debilitada, que o médico tinha recomendado repouso de voz. Se insistiam muito para falar comigo, levava o telefone até mim, mas ficava do lado escutando cada palavra, fazendo cara de bravo. E eu tentava dizer algo que pudesse levantar suspeitas. Eu tinha medo até de dizer socorro, porque sabia que ele me faria pagar depois. Se já viveram situações onde sentiam que ninguém acreditaria se pedissem ajuda, comentem aqui embaixo. Às vezes, só saber que não estamos sozinhos pode nos dar a força que precisamos para seguir em frente. Carlos controlava todos os remédios que eu tomava. Além dos que o médico tinha receitado para o derrame, me dava outros que dizia que tinha comprado na farmácia para completar o tratamento. Eu suspeitava que eram remédios para me deixar mais dócil, mais confusa, porque depois de tomar, ficava com a mente muito nublada, sem conseguir pensar direito, sem força nem para gritar quando abusava de mim. As visitas foram sendo cortadas uma por uma. Primeiro disse que não podia receber comadre Joana Silva, porque ela falava muito alto, e isso alterava minha pressão. Depois disse que o pessoal da igreja não podia mais vir porque eu estava muito sensível a aglomerações. Foi inventando desculpas para cada pessoa até não sobrar ninguém. Ficamos completamente isolados do mundo, só eu e ele, dentro daquela casa que virou o meu inferno particular. Eu tentava resistir de várias formas. Às vezes fingia que estava com muita dor para ver se ele parava, mas ele dizia que a dor era normal em quem tinha tido derrame e que o que ele estava fazendo ia me ajudar a melhorar. Outras vezes tentava chorar, esperando que ele tivesse um pouco de piedade. Mas ele dizia que o choro também era sintoma de problema neurológico e que melhoraria com o tempo. Uma vez consegui pegar o telefone escondido e tentei ligar para a emergência, mas minha fala estava meio enrolada por causa dos remédios que ele me dava e a mulher do outro lado não entendeu direito o que eu estava falando. Quando ele chegou e viu o telefone na minha mão, ficou furioso. Disse que se eu fizesse aquilo de novo, me amarraria na cama e diria para todo mundo que eu estava tendo surtos por causa do derrame. Os anos foram passando e fui perdendo a sua esperança de que alguém algum dia descobrisse o que estava acontecendo. Ele tinha conseguido construir uma imagem perfeita de filho dedicado. Os vizinhos elogiavam ele. Diziam que ele era um exemplo de filho que largou a vida para cuidar da mãe doente. Quando saía para fazer compras ou resolver alguma coisa na rua, todo mundo falava bem dele. Como alguém ia suspeitar de uma pessoa que tinha essa reputação? Também foi ficando cada vez mais ousado. Começou a me levar nas consultas médicas e ficava presente durante todos os exames. Não deixava o médico me examinar sozinha. Dizia que eu ficava muito nervosa sem ele por perto, que podia ter outro derrame se me agitasse. Os médicos achavam aquilo normal, elogiavam a dedicação dele. Ninguém imaginava que ele estava ali para controlar o que eu falava durante as consultas. Quando o Dr. Santos perguntava como eu estava, ele respondia por mim antes mesmo de eu abrir a boca. Dizia que eu estava evoluindo bem, que estava comendo bem, dormindo bem, fazendo fisioterapia. Se o médico insistia em falar comigo diretamente, ele dizia: doutor, às vezes ela fica meio confusa por causa do derrame, mas eu anoto tudo o que acontece em casa e posso informar melhor. Mas um dia, depois de quase 8 anos vivendo esse inferno, aconteceu algo que mudou tudo. A vizinha do lado, Dona Francisca Oliveira, estava em casa doente, de repouso, e por isso ficou o dia todo em casa numa época em que normalmente estava trabalhando. Justamente nesse dia, eu não aguentei mais e comecei a gritar de desespero enquanto ele abusava de mim. Gritei com uma força que nem sabia que tinha. Gritei pedindo socorro até a voz sumir. Dona Francisca escutou os gritos através da parede fina que separava as duas casas. Ela disse depois que nunca tinha ouvido um grito de desespero daquele jeito, que parecia grito de pessoa sendo torturada. Se preocupou e veio bater na porta para saber se estava tudo bem. Carlos atendeu a porta muito tranquilo. Disse que eu tinha tido uma crise de dor por causa da paralisia, que já tinha me dado remédio e que já estava melhor. Mas Dona Francisca não ficou convencida. Insistiu em me ver. Disse que queria ter certeza de que eu estava bem. Ele tentou impedir, mas ela empurrou a porta e entrou. Me encontrou na cama toda suada, com marcas de mãos no pescoço, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela percebeu na hora que alguma coisa estava muito errada, principalmente porque eu tinha um olhar desesperado tentando dizer algo que ela não conseguia entender. Dona Francisca disse que ia chamar emergência, que eu precisava ir para o hospital. Ele tentou convencê-la de que não era necessário, que era só uma crise normal, que eu sempre ficava assim quando tinha dor. Mas ela não deu ouvidos
e ligou para o SAMU. Enquanto esperávamos a ambulância, ela ficou ali do meu lado segurando minha mão e eu tentava dizer socorro com os olhos porque a voz não saía. No Hospital Geral de Fortaleza, o Dr. Carvalho que me atendeu notou algumas coisas estranhas. Disse que eu tinha sinais de estresse muito alto para uma pessoa que supostamente estava sendo bem cuidada em casa. Perguntou se eu sentia alguma dor diferente, se estava acontecendo alguma coisa em casa que pudesse estar me deixando agitada. Carlos, como sempre, respondeu por mim. Disse que era normal em quem tinha problema neurológico, mas o médico insistiu em me examinar sozinha. Disse para Carlos que precisava fazer uns procedimentos, que era melhor ele sair do quarto. Ele tentou resistir, mas o médico foi firme. Foi a primeira vez em 8 anos que fiquei sozinha com uma pessoa que podia me ajudar. Quando o médico começou o exame, notou sinais no meu corpo que não batiam com os cuidados que supostamente eu recebia em casa. Se conhecem algum idoso que vive isolado com um cuidador, por favor, fiquem atentos. Comentem se já notaram mudanças estranhas no comportamento, porque a observação de vocês pode ser a diferença entre a vida e a morte para essa pessoa. O Dr. Carvalho perguntou se alguém estava me machucando, se eu estava sendo maltratada. Tentei falar, mas estava tão nervosa que as palavras não saíam direito. Então ele perguntou se eu podia balançar a cabeça para responder sim ou não. Quando perguntou se alguém da minha família estava me machucando, consegui mexer a cabeça que sim. Quando perguntou se era meu filho, confirmei de novo. O médico chamou a assistente social do hospital e uma psicóloga. Vieram conversar comigo e conseguiram entender aos poucos o que estava acontecendo. Contei tudo que consegui, mesmo com a fala meio enrolada, mesmo tremendo de medo. Contei dos abusos, dos toques, das ameaças. Elas ficaram horrorizadas, mas acreditaram em mim. Quando foram confrontar Carlos, ele negou tudo com a maior frieza do mundo. Disse que eu estava tendo delírios por causa do derrame, que era comum pessoas com problemas neurológicos inventarem coisas, que ele era um filho dedicado e que aquelas acusações eram absurdas. Disse que eu estava sendo ingrata depois de tudo que tinha feito por mim, que tinha sacrificado a vida dele para cuidar de mim. Estava tão convincente que por um momento pensei que as pessoas iam acreditar nele. Falava com uma segurança, uma tranquilidade que quase me fez duvidar da minha própria versão. Mas a assistente social disse que iam me fazer outros exames mais detalhados, e que se descobrissem qualquer sinal de abuso, chamariam a polícia imediatamente. Os exames que fizeram no hospital confirmaram tudo o que eu tinha falado. O médico legista encontrou sinais claros de abuso sexual recente e antigo, marcas no meu corpo que provavam que eu estava falando a verdade. Quando mostraram os resultados para Carlos, ele continuou negando, mas já não conseguia manter aquela pose de filho dedicado. A máscara tinha caído e todo mundo podia ver o monstro que ele realmente era. A polícia foi chamada e o prenderam. Naquele mesmo momento, levaram ele algemado do hospital, enquanto gritava que eu estava louca, que estava inventando tudo por causa do derrame. Gritava que ia processar todo mundo por difamação, mas já não adiantava mais gritar. As provas estavam ali no meu corpo, marcado por anos de abuso, e ninguém podia negar a realidade. Fiquei internada no hospital quase 2 semanas, enquanto decidiam o que fazer comigo. Não tinha ninguém da família próxima que pudesse me cuidar e estava apavorada com a possibilidade de ter que ir para um asilo ou algum lugar onde não conhecia ninguém. Mas então aconteceu um milagre que nunca vou esquecer. Apareceu Antônia Ferreira, prima distante do meu pai, que eu nem lembrava que existia. Antônia tinha ficado sabendo do caso através de uma amiga que trabalhava no hospital. Me procurou e disse que, mesmo não nos falando há mais de 25 anos, não podia deixar uma prima passar por uma situação dessas sozinha. Disse que tinha uma casa, com um quarto no térreo, que podia cuidar de mim, que não ia me deixar desamparada. Quando ouvi aquelas palavras, chorei pela primeira vez de alívio depois de anos chorando só de desespero. A casa da Antônia ficava num bairro mais afastado do centro de Fortaleza, numa rua tranquila do bairro Montese, cheia de árvores e casas simples. Tinha adaptado o quarto para mim, com barras de apoio no banheiro, uma cama mais baixa para eu conseguir sentar sozinha, uma cadeira de rodas para me locomover pela casa. Pela primeira vez em 8 anos, estava num lugar onde podia ter certeza de que ninguém ia me machucar. Os primeiros dias na casa da Antônia foram estranhos. Tinha tanto medo que qualquer barulho me fazia pular de susto. Quando ela se aproximava para me ajudar com alguma coisa, me encolhia automaticamente esperando ser agredida. Meu corpo tinha gravado o medo de um jeito que até quem queria me ajudar me assustava. Ela teve uma paciência de anjo comigo. Falava baixinho,
Se movia devagar, sempre avisando antes de me tocar. A primeira coisa que Antônia fez foi me levar numa fisioterapeuta chamada Luciana Soares, que tinha consultório perto de casa. Luciana era uma mulher de uns 45 anos, cabelo comprido, jeito firme, mas carinhoso. Quando Antônia explicou o que tinha acontecido comigo, vi que ela ficou indignada. Disse que faria tudo o que fosse possível para me ajudar a recuperar os movimentos, que eu merecia ter minha independência de volta. As primeiras sessões de fisioterapia foram difíceis. Meu corpo estava tenso demais, travado pelo medo e pelo trauma. Luciana explicou que isso era normal, que pessoas que sofreram abuso físico costumam ter o corpo muito contraído, como se estivesse sempre se defendendo de um ataque. Começou devagar, só com exercícios de respiração e relaxamento, me ensinando a confiar no meu próprio corpo de novo. Mas Luciana não era só fisioterapeuta, virou minha confidente, minha amiga, minha terapeuta improvisada. Durante as sessões me deixava falar sobre tudo o que tinha acontecido, me escutava sem julgar, me ajudava a entender que nada daquilo tinha sido culpa minha. Dizia que o derrame não tinha sido castigo de Deus, que eu não merecia ter passado por aquele sofrimento, que eu era uma sobrevivente, não uma vítima. Depois de uns 4 meses de fisioterapia, aconteceu algo que me deixou em choque. Durante um exercício tentando alcançar um objeto que Luciana tinha colocado na mesa, minha mão esquerda se mexeu sozinha pela primeira vez desde o derrame. Foi só um movimento pequeno, os dedos se fechando um pouquinho, mas comecei a chorar de emoção. Luciana também chorou comigo e disse: "Tá vendo, Regina? Seu corpo está voltando à vida. Se alguma vez tiveram que reaprender algo básico depois de uma doença ou trauma, comentem como se sentiram quando conseguiram dar esse primeiro pequeno passo. As palavras de vocês podem inspirar outros que estão nessa luta." A partir daquele dia, os exercícios ficaram mais intensos. Luciana explicou que meu cérebro estava criando novas conexões, que os movimentos voltariam aos poucos se eu não desistisse. Era um trabalho duro, doloroso às vezes, mas cada pequeno progresso me dava mais esperança. Primeiro voltou um pouco de movimento nos dedos, depois no pulso, depois no cotovelo. Minha perna também começou a responder melhor. Antônia também me levou numa psicóloga, a doutora Beatriz Nascimento, que trabalhava com pessoas que tinham sofrido traumas graves. Ela explicou que eu tinha 2 traumas para processar: o derrame, que mudou minha vida de uma hora para outra, e os anos de abuso que vieram depois. Disse que ia ser um trabalho longo, que eu tinha que ter paciência comigo mesma, que a cura do trauma não acontece da noite para o dia. As sessões com a doutora Beatriz foram fundamentais para eu entender muitas coisas. Me explicou que o que Carlos fez comigo tinha nome: violência sexual, abuso de pessoa vulnerável, cárcere privado. Que não era cuidado, nem amor, nem nada parecido. Que ele tinha usado minha dependência física para satisfazer os desejos doentios dele e que isso era crime grave. Não importa se era meu filho ou não. Com o tempo fui entendendo que eu não tinha culpa de nada do que aconteceu. Não tinha culpa de ter tido derrame. Não tinha culpa de ter ficado dependente. Não tinha culpa de ter criado um filho que virou um monstro. A doutora Beatriz me ensinou que a vítima de abuso sempre se sente culpada, mas que essa culpa não é real. É só um jeito que a mente encontra para tentar entender uma situação que não faz sentido. Uns 6 meses depois que comecei o tratamento, aconteceu o dia mais emocionante da minha recuperação. Luciana disse que ia tentar me fazer andar sozinha, só com o apoio de uma bengala. Eu estava morrendo de medo de cair, mas ela disse: "Confia em mim, Regina, você está pronta." E de fato eu estava. Consegui dar uns 5 passos sozinha, tremendo mais firme. Antônia estava ali vendo e chorou tanto que pensei que ia dar alguma coisa nela. Andar sozinha mudou tudo na minha vida. Já não dependia de ninguém para ir ao banheiro, para pegar um copo d'água, para chegar até a janela e olhar a rua. Pode parecer bobagem, mas para quem ficou anos sem conseguir se mexer, cada movimento era uma conquista gigantesca. Passava horas treinando andar pela casa, fortalecendo as pernas, recuperando o equilíbrio que o derrame tinha levado embora. Com a independência física voltando, comecei a pensar no que fazer da minha vida. Já não conseguia mais trabalhar na fábrica de confecções. Meu corpo não aguentaria ficar horas curvada na máquina. A doutora Beatriz sugeriu que eu procurasse alguma atividade que me desse prazer, que fosse um jeito de recomeçar minha vida profissional sem muito esforço físico. Foi Antônia quem sugeriu o curso de plantas medicinais. Disse que eu sempre tive jeito para cuidar de plantas, que quando era nova,
sabia fazer chá para tudo, que minha mãe tinha me ensinado muitas coisas sobre remédios caseiros. Falou de uma senhora no bairro que dava curso básico de plantas medicinais, que eu podia aprender mais sobre isso e, quem sabe, até trabalhar com isso no futuro. O curso foi uma descoberta maravilhosa. Aprendi sobre dezenas de plantas, seus efeitos, como preparar chás, pomadas, xaropes caseiros. A professora, Dona Conceição Almeida, disse que eu tinha dom para lidar com plantas, que minha mão era boa para fazer remédios. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém elogiou alguma habilidade minha, que me fez sentir útil de novo. Enquanto me recuperava e reconstruía minha vida, o processo contra Carlos seguia na justiça. Foi condenado a 15 anos de prisão por estupro de vulnerável, cárcere privado e maus tratos. Pensei que finalmente tinha se feito justiça, que ele pagaria por tudo que me fez durante tantos anos. Mas o que eu não imaginava é que o sistema carcerário brasileiro é uma piada. 4 anos depois que ele foi solto por bom comportamento depois de só 5 anos, eu já estava completamente recuperada e tocando minha vida. Tinha montado uma pequena loja de produtos naturais, num ponto comercial perto da Praça do Ferreira, bem no centro de Fortaleza. Vendia plantas medicinais, chás, pomadas caseiras, xaropes que eu mesma preparava. O negócio cresceu tanto que não dava conta sozinha. Tive que contratar Mônica Santos, uma jovem que me ajudava com as vendas e adorava aprender sobre plantas medicinais. Minha loja ficou conhecida na cidade toda. O pessoal vinha procurar remédio para tudo: dor de cabeça, insônia, problemas de estômago, depressão, ansiedade. Eu orientava todo mundo sobre como usar as plantas certas. Ensinava como fazer os chás em casa, dava conselhos sobre saúde natural baseados em décadas de experiência e estudo. Tinha virado referência no assunto. Ganhava meu dinheiro honestamente. Era independente de novo depois de tanto sofrimento. A rotina da loja era uma delícia. Acordava cedo, tomava meu café com Antônia, caminhava as 6 quadras até o centro, abria a loja às 8 da manhã, organizava as ervas secas nos potes, preparava as pomadas do dia, atendia meus clientes regulares que já vinham conversar comigo sobre a vida, além de comprar os remédios. Era uma vida simples, mas cheia de propósito e significado. Se tiveram que reconstruir a vida depois de uma experiência traumática, comentem o que mais ajudou vocês nesse processo. A história de vocês pode ser exatamente o que alguém mais precisa ouvir hoje. Antônia continuava morando comigo, mas agora éramos mais como irmãs do que prima, cuidando de prima doente. Me ajudava na loja nos fins de semana, cuidava da casa enquanto eu trabalhava, era minha companheira de vida, minha confidente, minha amiga mais próxima. Tínhamos construído uma rotina boa, tranquila, cheia de carinho verdadeiro. Pela primeira vez em décadas, eu era realmente feliz. Até tinha encontrado um namorado, seu Benedito Souza, viúvo de 71 anos, que frequentava minha loja para comprar chá de camomila para os nervos depois que a esposa morreu. Ele conhecia toda a minha história, respeitava meu passado, me tratava com um carinho que pensei que nunca mais ia sentir na vida. Não morávamos juntos, mas nos víamos quase todos os dias. Íamos ao cinema, caminhávamos na beira-mar. Vivíamos um romance bonito de pessoas maduras que sabem dar valor à boa companhia. Benedito era tudo que Carlos nunca foi. Respeitoso, carinhoso, protetor sem ser controlador. Me trazia flores toda sexta-feira. Me ajudava a carregar as caixas pesadas da loja. Me esperava fechar para irmos jantar juntos num restaurante simples ali perto. Nosso relacionamento se baseava no respeito mútuo, na confiança, no carinho verdadeiro. Era assim que devia ser o amor. Foram 18 anos de paz completa, de reconstrução, de felicidade que nunca pensei que fosse possível. Tinha conseguido transformar a dor em propósito, ajudando outras pessoas através das plantas medicinais. Recebi vários convites para dar palestras sobre superação, sobre empreendedorismo na terceira idade, sobre como recomeçar depois dos 50. Virei um exemplo na cidade, a mulher que soube se reerguer depois de passar pelo inferno. Minha loja prosperou de um jeito que nem eu acreditava. Comecei vendendo num balcãozinho de 1 metro e acabei ocupando o ponto inteiro, com prateleiras do chão ao teto, cheias de potes, com ervas, geladeira com pomadas caseiras, uma mesa grande onde atendia as pessoas que vinham buscar orientação mais detalhada. Tinha clientes que vinham de outras cidades só para comprar meus produtos. Durante esses 18 anos, também criei um grupo informal de apoio a mulheres que sofreram violência doméstica. Todas as terças, depois de fechar a loja, nos reuníamos na sala dos fundos para conversar,
compartilhar experiências, nos dar força umas às outras. Muitas mulheres conseguiram sair de relacionamentos abusivos depois de participar desses encontros. Era meu jeito de retribuir toda a ajuda que recebi quando mais precisei. A fama da minha loja se espalhou tanto que até um repórter do Diário do Nordeste veio me entrevistar. Saiu uma grande matéria sobre empreendedorismo feminino na terceira idade, com minha foto no meio das ervas, contando como transformei uma tragédia pessoal numa oportunidade de recomeçar. Guardei o recorte da matéria, emoldurado atrás do balcão, como lembrança de que era possível vencer na vida, mesmo depois de passar pelo pior. Mas então, numa manhã de sexta-feira do ano passado, estava na loja organizando uns potes de pomada de calêndula que tinha acabado de fazer, quando ouvi uma voz conhecida pedindo ajuda. Era uma voz trêmula, fraca, muito diferente da voz autoritária que me aterrorizou durante tantos anos. Quando me virei para ver quem era, quase caí para trás do susto. Era Carlos, mas não o homem forte e dominador que me estuprou durante uma década. Ali, na porta da minha loja, havia um homem acabado, magro, com a pele amarelada, caminhando com muita dificuldade, apoiado numa bengala. O cabelo estava grisalho e ralo, os olhos fundos, a roupa grande demais para o corpo que tinha derretido. Parecia ter envelhecido 30 anos nos últimos 15, quase irreconhecível se não fosse por aquela voz que ainda me dava arrepios. Me viu e começou a chorar daquele jeito patético que homem covarde chora quando está precisando de alguma coisa. Falou com a voz entrecortada. Mãe, estou muito doente e preciso da sua ajuda. Os médicos dizem que tenho esclerose múltipla, que vou ficar paralítico se não tiver cuidado especial. Por favor, não me abandona. Ficou ali parado na porta da minha loja, tremendo, esperando que eu sentisse pena dele, como uma mãe boba que perdoa tudo. Olhei para aquele homem que tinha destruído tantos anos da minha vida e senti uma calma estranha. Não senti raiva, não senti medo, não senti pena. Senti uma tranquilidade gelada que nunca tinha sentido antes. Ali estava ele, meu algoz, na mesma situação que eu estive um dia, dependente, vulnerável, precisando de cuidado, implorando ajuda de quem tinha machucado sem piedade. Continuou falando, tentando me sensibilizar. Mãe, sei que fiz coisas ruins no passado, sei que te machuquei, mas agora preciso de você. Não tenho mais ninguém no mundo. Você é minha única família. Estava morando num quartinho de pensão. Já não conseguia trabalhar, mal conseguia se cuidar sozinho. Por favor, me perdoa e me ajuda. Estava usando a mesma manipulação emocional de sempre, mas agora não tinha poder nenhum sobre mim. Mônica, que estava organizando umas ervas numa prateleira, percebeu que alguma coisa estava acontecendo e se aproximou. Falei baixinho. Pode ir almoçar. Eu resolvo isso. Ela saiu discretamente, nos deixando sozinhos. Não queria testemunhas para a conversa que ia ter com aquele homem que um dia foi meu filho. Escutei tudo o que ele tinha para falar sem interromper, observando cada detalhe daquele corpo que um dia foi forte e agora estava debilitado. Me contou que a esclerose múltipla tinha começado uns 6 anos atrás, que no início eram só dormências nas pernas, mas que foi piorando até perder parte dos movimentos. Se tiveram que enfrentar alguém que os machucou no passado, comentem como se sentiram depois. Às vezes, enfrentar nossos medos é o último passo rumo à verdadeira cura. Disse que as mãos também estavam comprometidas, que tinha dificuldade para segurar objetos, para se equilibrar, para caminhar distâncias longas. Contou que tinha sido mandado embora do emprego na construção civil porque não conseguia mais carregar peso, que o dinheiro da aposentadoria por invalidez mal dava para pagar o quartinho onde morava e comprar comida, que já não conseguia tomar banho direito sozinho, que às vezes passava dias sem conseguir fazer uma comida decente, que tinha medo de cair e não ter ninguém para ajudar. Quando terminou de falar, respirei fundo e disse com a voz mais firme que consegui: agora você sabe como é ficar dependente de alguém. Já sabe o que é não conseguir se defender. Ter que confiar que a pessoa que cuida de você não vai te machucar, não vai se aproveitar da sua fraqueza. Vi o rosto dele mudando de cor quando entendeu aonde eu queria chegar com aquelas palavras. Continuei falando com uma tranquilidade que me surpreendeu. Lembra do que você fez comigo durante 10 anos enquanto eu estava paralítica? Lembra como abusou de mim todos os dias? Como me ameaçou? Como transformou minha vida num inferno? Lembra que eu implorava para você parar e você dizia que eu devia ficar agradecida porque estava me cuidando? Tentou me interromper, mas levantei a mão e não deixei. Era minha vez de falar. Ele tinha que escutar depois de tantos anos me fazendo calar. Durante anos implorei para você ter um pouco de respeito.
um pouco de humanidade comigo. Você dizia que eu dependia de você, que mais ninguém cuidaria de mim, que eu tinha que aceitar tudo calada porque era favor que estava me fazendo. Agora é você o dependente, é você quem precisa de cuidado. Vi que estava-se desespero, percebendo que eu não ia ceder à chantagem emocional dele como esperava. Tentou mudar de estratégia. Mãe, eu era jovem, era imaturo, não sabia o que estava fazendo. Agora entendo que estava errado, que te machuquei. Me arrependo de tudo, juro por Deus. Mas eu já tinha ouvido essa conversa antes, na época do julgamento. Você se arrepende porque precisa de mim agora, não porque entendeu o mal que me fez. Se estivesse bem de saúde, com dinheiro, independente, nunca teria aparecido aqui pedindo perdão. Seu arrependimento é interesse, não é remorso verdadeiro. Falei isso olhando fixo nos olhos dele, sem desviar o olhar nem por um segundo. Tentou a última jogada, a mais nojenta de todas. Mãe, sei que você é uma pessoa boa, uma pessoa de fé, uma pessoa que perdoa. Sempre foi assim, sempre teve um coração grande. Não vai deixar seu próprio filho morrer abandonado, né? O que o pessoal vai pensar se souber que você me negou ajuda? Então eu ri. Ri de um jeito que até eu mesma me assustei. Meu filho morreu faz muito tempo. O que está aqui na minha frente é só um estranho que um dia me fez muito mal mesmo. E sabe o que o pessoal pensa de mim hoje? Pensa que sou uma mulher corajosa, que soube superar um trauma horrível, que construiu uma vida nova depois dos 50 anos. É isso que importa. Agora vai sair da minha loja e não volta nunca mais. Vai procurar algum asilo público, alguma instituição de caridade, alguém que seja pago pelo governo para cuidar de você. Porque cuidado gratuito, cuidado de amor, cuidado de família, isso você perdeu quando decidiu me transformar em objeto sexual durante uma década inteira. Saiu da loja cambaleando, chorando alto, mas não senti nem um pouquinho de pena. Depois que ele foi embora, fechei a porta da loja, virei a placa para fechado e sentei na cadeira atrás do balcão. Chorei muito, mas não foi choro de tristeza, foi choro de libertação total. Era como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros de uma vez por todas. Finalmente, tinha conseguido olhar nos olhos do meu agressor e dizer não. Tinha conseguido ter o poder que ele me tirou durante tantos anos de terror. Soube, através de conhecidos que trabalham na assistência social, que Carlos acabou internado num asilo público, desses que o governo mantém, para gente que não tem família nem dinheiro. Sei que a vida dele lá não é fácil, que depende da boa vontade de funcionários sobrecarregados para tudo, que às vezes passa horas esperando para ser atendido, que come comida ruim, que dorme num quarto coletivo com outros doentes. É exatamente o tratamento que merecia. Hoje, aos meus 83 anos, posso dizer com toda certeza que sou uma mulher completa e realizada. Tenho minha loja que funciona muito bem e me dá independência financeira. Tenho Antônia, que é minha família de coração. Tenho Benedito, que me ama e me respeita do jeito que toda mulher merece ser amada. Tenho saúde, disposição e muitos planos ainda para realizar. Criei um grupo informal de apoio para mulheres com deficiência que já ajudou dezenas de pessoas a denunciar abusos, sair de relacionamentos tóxicos e reconstruir suas vidas com dignidade. Cada semana recebo mensagens de mulheres que conseguiram se libertar de situações horríveis depois de participar dos nossos encontros. É meu jeito de transformar a dor em propósito, o trauma em missão de vida. Minha história prova que não importa a idade que você tem, não importa quantos traumas sofreu, não importa quantas vezes caiu, sempre é possível recomeçar. O importante é nunca desistir, procurar ajuda quando precisa, acreditar que merece coisas boas na vida, que merece respeito, carinho, dignidade e, principalmente, nunca deixar que quem te machucou continue tendo poder sobre você. Sou Regina Silva Santos, tenho 83 anos, moro aqui em Fortaleza e esta é a história da minha vida, de como o pior trauma me transformou na mulher mais forte que conheço. Aprendi que a vingança mais doce não é fazer mal a quem te machucou, mas viver tão bem que sua felicidade seja a prova de que não conseguiram te destruir. Hoje quero que saibam que cada mulher que se atreve a quebrar o silêncio está salvando não só a própria vida, mas também a de muitas outras que ainda não encontram coragem para falar. Cada depoimento é uma luz na escuridão de alguém mais. Se você também já viveu com medo e mesmo assim continua de pé, comente esta frase: eu também mereço viver sem medo. Seu comentário pode tocar o coração de outra mulher que ainda não se atreve a falar.
Sua sua história, como a minha, também merece ser contada. E se esta história tocou vocês, convido a comentar, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem precisar, porque ninguém deveria carregar sozinha um silêncio tão pesado. Deem o joinha se acreditam que minha história pode ajudar outras mulheres a encontrar sua coragem. Compartilhar é cuidar. Cada vez que compartilham uma história como esta, estão construindo uma rede de apoio. Estão dizendo para outras mulheres que não estão sozinhas, que é possível sair, que é possível sarar, que é possível ser feliz de novo. Este conteúdo é uma obra original, baseada numa história real de superação e esperança.